Olá, fonoouvintes! Estamos aqui no nosso 8º episódio do nosso podcast, hoje com nossa convidada, a fonoaudióloga Elaine Cristina, que vai tratar sobre o tema as diferenças entre a atuação fonoaudiológica em cidades do interior e em cidades grandes. Então, pro Elaine, aqui no nosso podcast nós temos uma regra primordial, que é quem se apresenta é o próprio convidado. Então, eu e a galera de casa gostaria de saber quem é você na fila do pão. Eu sou Elaine Cristina de Oliveira, sou fonoaudióloga, formada na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em 1997. Nasci na cidade de Ribeirão Preto, mas estou na Bahia desde 2010, como professora da Universidade Federal da Bahia, e do curso de fonoaudiologia e da Faculdade de Educação. É isso. Bastante tempo de caminhada aí nessa atuação, né? Entre fonoaudiologia e docência, enfim. Então, para nós começarmos, eu gostaria de perguntar, né? Quais são as principais diferenças de demanda que a senhora observou no ambiente da atuação do fono no interior e em cidade grande? Eu já atuei nos dois lugares, numa cidade grande, maior, nas cidades maiores, né? Em cidade maior como Ribeirão Preto, uma cidade grande, e nas cidades pequenas do entorno da cidade de Ribeirão Preto, ou em outros lugares do estado. As demandas, eu acho que elas não são tão diferentes assim, né? Então, em relação às demandas de linguagem, que a gente tem muita demanda em relação à fala, muita demanda em relação à escrita, questões de aprendizagem, demandas de voz, demandas ligadas à disfagia, afasia. Então, as demandas em si, elas são muito parecidas nas cidades. Algumas regiões pode ter algumas questões ligadas à saúde. Então, por exemplo, quando você está numa região em que você tem muitos trabalhadores que estão numa situação de saúde por conta do trabalho da lavoura, inseticida, tem problemas pulmonares, tem problemas, né, que podem trazer problemas ligados ao câncer de laringe, por exemplo. Aí você pode ter alguma condição naquela região, naquela cidade, que vão trazer questões de saúde diferentes, assim, mas as demandas para a fonoaudiologia são as básicas em todos os lugares. O que muda mesmo é só o ambiente que a pessoa está inserida. Mas... Então depende se aquela cidade ou aquela região tem uma certa condição sanitária diferente. Sim. Ou certas questões locais que podem trazer uma certa diferença em relação à demanda de linguagem, né? Mas, de modo geral, são parecidas. Então, indo para a nossa próxima pergunta, na sua visão, né, que já atuou nesses dois campos, quais são as vantagens e as desvantagens? Aí a senhora começa falando sobre no interior primeiro, quais são as vantagens e desvantagens, depois no ambiente maior, né, na cidade. Olha, a vantagem de estar trabalhando no interior, eu acho que assim, era a vantagem de que numa cidade pequena você conhece mais pessoas. Eu acho que é mais fácil de você conhecer a rede, porque a cidade é menor, sim, né? Então, de conhecer os profissionais, de estabelecer essa relação interprofissional. Então, eu sentia mais facilidade por conta de que a cidade era menor e eu tinha mais facilidade. Numa cidade, num centro muito grande, é um pouco mais difícil. Então, às vezes, assim, se a cidade for muito grande, você acaba conhecendo melhor o lugar que você atua, o setor ali, a área Zona Norte ou Zona Sul, sim, da cidade. Então, você acaba conhecendo um pouco melhor, mais profundamente, aquela região. Eu acho que isso é a vantagem de estar na cidade pequena é isso, né? Conhecer sim. mais Conhecer mais as redes, os encaminhamentos fica mais fácil. E na cidade grande, qual seria essa vantagem? A vantagem de estar na cidade grande é que você tem mais serviços, mais disponibilidade de serviços, né? E variedade de serviços também. Então, encaminhar fica mais fácil também, sim, de achar os lugares para qual você vai mandar essa criança, esse adulto. Então, isso é uma facilidade.
e de desvantagens nesses ambientes? A desvantagem do interior, eu acho que é você ter uma demanda menor de serviço, é quando a pessoa precisa ir para outra cidade, para um centro maior e se deslocar, né? Então isso é um problema. Às vezes na cidade pequena não tem todos os profissionais que você precisa, isso é um problema também, porque aí a pessoa tem que se deslocar e às vezes ela não tem dinheiro e às vezes não tem condições, então é um complicador. Entendi. Essa pergunta já puxa outra, né, que a senhora falou dessa questão dos encaminhamentos e tal. E essa rede de encaminhamentos, a senhora acha que funciona, na sua experiência, né, funciona melhor no interior, na cidade grande? Como que era isso na sua prática? Depende. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu trabalhei num projeto educacional. Sim. Foi minha primeira experiência numa cidade pequena, né, bem na região ali da norte do estado de São Paulo. E assim, tinha uma facilidade de que a cidade era pequena, mas estava perto de um centro grande, que era Ribeirão Preto, então tinha uma facilidade. E era uma cidade pequena, mas que eu conseguia fazer alguns encaminhamentos com facilidade. Então, eu tinha, por exemplo, nas minhas relações intersetoriais, eu conseguia mais facilmente. Então, eu conhecia bem a rede de educação, a gente fez uma parceria com certa facilidade entre o projeto e a Secretaria das Relações do Trabalho, com o pessoal das unidades básicas de saúde que estavam ali no entorno onde a gente desenvolveu o projeto. Então, teve algumas facilidades ali que eu acho que a cidade pequena a gente conseguia fazer uma rede mais rápida, né, do que num centro urbano, num centro maior, assim, eu acho. Entendi. E aí, nessa sua trajetória mesmo, eu costumo dizer que toda trajetória, ela nos traz aprendizados, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco quais foram seus aprendizados e, assim, desafios superados nessa atuação, principalmente em cidades de interior, né, que é menor. Olha, eu acho que o grande desafio que a gente enfrenta na cidade do interior aí depende, né? Depende do interior, porque tem interior assim que tem mais recursos, porque está numa localização melhor do estado, ou porque está do lado de um centro melhor. Então, assim, apesar de ser uma cidade do interior, a gente, surpreendentemente, tem cidades do interior que tem uma rede de saúde boa, uma rede de educação boa, né? Então, você tem algumas facilidades. Então, depende também de que interior você está falando. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei em Ribeirão Preto, a cidade de Cravinhos tinha 12 fonoaudiólogos, né? Tinha dentista, tinha uma série de profissionais, a cidade de Sertãozinho, que era bem do entorno ali, então eram cidades bacanas. Quando eu fui para o Paraná, eu fui para a cidade de Maringá, mas o entorno de Maringá tinham cidades muito pobres, assim, com muitas dificuldades. Então eu tinha muitas dificuldades nessas cidades menores por conta de que não era a mesma realidade do norte do estado de São Paulo. Sim. Então acho que depende um pouco do interior que a gente está falando, do interior que a gente está se referindo, né? Então, entendi. E aí nessas práticas de estar num lugar que é mais pobre, um lugar que já tem mais recursos, quais são os aprendizados, assim? O que a gente consegue levar para a vida de fonoaudiólogo? Olha, eu acho que a gente aprende a ser criativo. A gente aprende aprende a fazer do limão uma limonada, né? Então acho que é isso, assim. E eu acho que são esforços diferentes, mas eu acho que importante para a vida da gente, né? Que eu acho que a gente Enfim. Então, eu queria que a senhora deixasse um conselho para algum fonoaudiólogo recém-formado que está aí nessa dúvida entre vou trabalhar na capital, vou trabalhar no interior. O que é que a senhora diria para esse fonoaudiólogo recém-formado? Olha, eu acho que a gente precisa aceitar o desafio, né? Eu acho que é bonito aceitar o desafio de estar numa cidade grande, é bonito aceitar o desafio de estar no interior, seja ele qual for, mas eu acho que a primeira coisa é aceitar o desafio, né? É fazer os enfrentamentos que a gente tem que fazer. Porque desafios eles vão vir em qualquer lugar que você tiver, né? Então acho que a gente precisa
tentar, precisa ir lá e construir, né, a fonoaudiologia que a gente quer e contribuir com o sistema de saúde, contribuir com o sistema de educação. Então, acho que dá para trabalhar em diversos lugares. Eu acho que não tenham medo, não tenham medo de desbravar novas frentes, novos espaços em lugares desconhecidos, né, em lugares que a gente não tem, em centros pequenos. Às vezes os alunos têm um pouco de medo, né, receio assim. O primeiro trabalho que eu consegui remunerado foi numa cidade do interior, numa cidade perto da minha cidade, mas que eu tinha que me deslocar para trabalhar. E foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim, foi um projeto de educação, uma rádio comunitária. Foi meu primeiro, que era uma rádio comunitária, uma rádio escola, mas que a gente fazia um projeto com crianças que tinham dificuldade de ler e escrever por conta do trabalho infantil. E então era muito desafiador, porque era um conhecimento para mim muito novo, né? Era uma equipe grande de profissionais junto comigo, e no interior, que não era nem o meu interior, assim, não era um lugar que eu vi, e foi desafiador, mas foi incrível, incrível. Eu vou levar essa experiência para o resto da minha vida. Nunca vou esquecer. E saí de lá somente por conta do mestrado, porque eu ingressei no mestrado, eu não conseguia mais conciliar o trabalho nessa cidade, me deslocar ainda para uma outra cidade, aí, né? Porque quanto mais deslocamento, mais difícil. Mas foi uma experiência única na minha vida. E é isso, topei o desafio, né? De estar lá e fazer um trabalho legal. Então, acho que a gente tem que topar o desafio. Então é isso, gente, aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Que a vida vai nos dando, né? E não, assim, ter um olhar, porque às vezes a gente fica, no interior a gente vai ganhar menos, na capital vai ganhar mais, mas também vai gastar mais. Sim. Então também não tem a ver muito com isso, né? Eu acho que também um pouco com o trabalho que você quer desenvolver, então a linguagem e a educação na minha vida estão presentes desde o primeiro dia que eu me formei, e para mim isso foi muito importante. Então, é isso, era o que eu gostava de fazer também, era o que eu queria fazer, era o que eu queria ter experiência, né? E é isso. Então, a gente tem tudo isso que a gente tem que botar na balança, né? Quando a gente se forma. Que legal. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu queria muito agradecer, professora Elaine, por ter aceitado o nosso convite e por ter feito essa troca muito legal de experiência com a gente. Eu que agradeço, gente. Vocês são incríveis. Obrigada. Então é isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram, segue e se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify. E é isso, até o próximo episódio. Tchau.